Salve, salve galera, tudo na paz de todo mundo. O professor Flávio Bueno na área, tô aqui para dar um recado para vocês. Olha só, para quem vai fazer a prova da Unemate esse final de semana, vou soltar aqui algumas dicas rápidas sobre alguns temas que são importantes na prova e que vale a pena você sempre dar aquela olhadinha, tá certo? Não se esqueçam, primeiro, quando a gente fala da Idade Moderna, ligado à questão do desenvolvimento da ciência geográfica, a gente tem um ponto importante que é, além da expansão marítima, a formação do sistema capitalista, tá? Então esse é um tema que, em geral, questões simples, mas que pode chegar para vocês, e aí, consequentemente, você tem formação do liberalismo, a lógica colonial, a formação do plantation e esses pontos, tá certo? Esse é o primeiro ponto que é bem legal da gente entender. Depois, na idade contemporânea, a gente tem aí alguns elementos que são interessantes a gente compreender. Primeiro elemento, formação dos movimentos trabalhistas, dos movimentos sindicais, do socialismo dentro do contexto do famoso longuíssimo século XIX, né? Essa lógica imperialismo, colonialismo, liberalismo versus absolutismo e o movimento dos trabalhadores ali pós-revoluções industriais. Então esse é um ponto também importante, as revoluções liberais no sentido mais amplo, tá? Além disso, outro ponto importante, unificação da Alemanha, unificação da Itália e as consequências disso, Conferência de Berlim, Guerra Franco-Prussiana, Conferência de Berlim e, evidentemente, a Primeira Guerra Mundial, que vai finalizar, segundo o Érico Hobsbawm, o fim do chamado longuíssimo século XIX. A partir disso, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, totalitarismo, sempre é um tema muito forte em prova, né? Então, totalitarismo, nazismo, fascismo, stalinismo e todos os movimentos nacionalistas no entreguerra, né? Junto com, evidentemente, a crise de 29, também é um tópico bem interessante para você ficar de olho, tá certo? Bom, a partir disso, Segunda Guerra Mundial e, evidentemente, a Guerra Fria, conferências da Segunda Guerra Mundial, né, as fases da Guerra Fria, né, e os principais eventos, corrida armamentista, corrida nuclear, plano Marshall, plano Colombo, né, a dinâmica da crise dos mísseis, revoluções desse período, indiana, chinesa e cubana costumam cair, o processo de descolonização afro-asiática também são tópicos super importantes da gente destacar. Tá? Do ponto de vista da estrutura conceitual da prova, em geral, temas importantes, tá? Urbanização. Tá? O que é metrópole, tipos de metrópoles, megacidade, metacidade, megalópole, o que é a cidade global, fenômenos da urbanização e afins, em geral, são temas que também são importantes. Além disso, regionalização e territorialidade. Confere regionalizações do Brasil e territorialização, né, como é que são estabelecidas as relações de poder. Em geral, não costuma cair questões de tópicos perguntando sobre conceitos básicos da geografia, mas na prova, por exemplo, do ano passado, a gente teve uma questão sobre cidades globais, então é bom também ficar de olho nisso, tá? Além disso, as configurações políticas, mas sobretudo as fronteiras que são construídas a partir, sobretudo, do fim da Guerra Fria, né? Novas fronteiras, novos países, né? Novas relações, essa dinâmica aí de ressignificação das fronteiras produzidas pela globalização, pela terceira revolução industrial, pela formação dos blocos econômicos e afins. Esses são tópicos também super importantes para a gente destacar, tá certo? Lembrando, algumas coisas são legais de prova, tá? A chamada formação socioespacial do Brasil e das Américas, aí engloba Estado da América como um todo, né? Engloba Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, México e América Latina. Esses tópicos também são importantes, além da formação, evidentemente, do território do brasileiro, né? Tratados, processos expansionistas, entradas, bandeiras e afins, tá? Em relação ainda a temas que são importantes, não se esqueçam que sobre a geografia física, a gente teve duas questões ano passado, as duas bem parecidas, uma sobre classificação do relevo brasileiro e outra sobre tipos de estruturas geomorfológicas, tá certo? Então, bom, basicamente, ciclo hidrológico é um tema importante, bacias hidrográficas, estrutura de estratificação de vegetações, biomas, né, sobretudo os biomas locais, né, lembra de Cerrado, lembra de Pantanal e lembra também de também Amazônia no norte do Mato Grosso. Isso é um ponto também importante, tá? Mato Grosso, sobre Mato Grosso, em geral cai, moçada, questões sobre sociedade, economia, política, cultura e educação. Bom,
os 5 tópicos cobrados em prova são esses, tá certo? Lembrando, tá? A gente tem aqui uma questão importante que a universidade bate muito na tecla, que é a questão ambiental, as relações indígenas, principalmente Guarani Kaiowás, Xingu, ali com a questão do Mato Grosso, ali na região da divisa, ali sobretudo do Mato Grosso, além dos conflitos de terra que nós temos e a produção agropecuária, né? Lucas do Rio Verde, uma cidade muito importante, Sinop, né? São todos tópicos que são bem importantes da gente também destacar em avaliação, tá bom? Além do espaço geográfico mato-grossense, né? Características, Chapada dos Guimarães e etc, etc, tá bom? Além disso, os temas contemporâneos que valem a pena se destacar, tá? Em geral, eu selecionei alguns, tá? Violência é um tema forte, beleza? Relações étnicas, racismo, etnocídios e afins, tá? A questão da reestruturação produtiva brasileira, né? Há um tópico que eu acho que é interessante também da gente destacar, que é o impacto das redes sociais, tem sempre uma questão de tecnologia e sociedade, que são um ponto importante. Pobreza, exclusão social, miserabilidade, fome, né? E como que a produção interfere nesse processo. Questões ambientais no sentido mais amplo, né, e globalização e as mais diversas relações internacionais da contemporaneidade, principalmente acordos multilaterais, bilaterais, conflitos atuais. Aí destaque algumas coisas mais atuais, então Rússia e Ucrânia, né, guerra civil na Síria, guerra no Iêmen, né, questão do Sudão. Então são tópicos que podem também ser cobrados, tá? Eu queria, bom, dar um destaque. Eu acho que é bom dar uma olhadinha sobre a questão, se você puder entrar aí no site de estado, site do estado de Mato Grosso, para ver dados de desemprego, tá? Dados de evasão escolar e dados de saúde, né, ligados à questão do Mato Grosso. Eu acho que esses são pontos importantes, inclusive quando a gente faz uma correlação aí com os chamados movimentos sociais, modos de vida contemporâneo, né, e o impacto disso na sociedade matogrossense. Beleza? Acho que é isso. Parte de geografia, parte de ciências humanas, né? Basicamente, esses são os principais tópicos, tá? Mais uma vez, aposto em questões ambientais, né? Aposto em questões conceituais de urbanização e demografia e, mais uma vez, questões ligadas à agropecuária. Beleza? Então, cara, para você que vai fazer uma prova, a prova no domingo, uma boa prova, né? Conte comigo sempre, professor Flávio Bueno na área. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Tô torcendo para cada um de vocês, beleza? Valeu. Tamo junto. Nós.